Abra sua Bíblia, então, conforme escreveu Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós leremos os versículos 5 e 6. Juntos. Romanos 7, 5 e 6. Porque quando vivimos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos dados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Mantenha a sua Bíblia aberta e feche os seus olhos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que pelo teu divino e santo Espírito não só revelou, inspirou o apóstolo Paulo para escrever estas palavras, mas agora também o Senhor é poderoso para iluminá-las em nosso entendimento pelo mesmo Espírito que as inspirou e as revelou. Ajuda-nos. Queremos confessar ao Senhor que cada uma das pessoas que está aqui, inclusive o pregador, são totalmente obtusos, são enceguecidos, são inabilitados por si mesmos a entender o que está nestes dois supremos versículos. Mas contamos com a luz do teu Espírito Santo agora. Queremos te pedir que nos ilumine, de sorte que todos saiam daqui com bastante alegria espiritual, com bastante força do Espírito Santo e com toda a disposição em viver a nova vida que ganharam em Cristo. Queremos, Pai, aproveitar neste momento para suplicar-te humildemente pela vida da Letícia e da Alícia, filhas do nosso querido irmão, nosso novo diácono Bruno, que teve que ir para o hospital neste momento, dado o fato de que as duas menininhas estão febris. Nós queremos pedir que, como o Senhor curou a sogra de Pedro, como disse o Lucas, o médico, que tinha uma febre tão alta, mas o Senhor curou-a, que neste momento também o nosso grande médico põe as mãos sobre aquelas pequeninas, aquelas suas ovelhinhas tão queridas, e que ainda hoje elas voltem para casa livres dessa incomodação. Ainda suplicamos ao Senhor pela vida da nossa muito amada irmã Liana, que nessa semana também haverá de submeter a uma cirurgia, que o Senhor, que é o nosso médico por excelência, use as mãos dos médicos, seja as mãos dos médicos, para que ela tenha êxito pleno no que ela se submeterá. Não podemos deixar de dizer ao Senhor também, Pai, de toda compaixão e bondade, que nosso coração está muito jubiloso, muito feliz, porque o Senhor salvou a Glória de uma picada de escorpião, lá na fazenda, longe, e sim até condução, porquanto o carro deles também não estavam mais com eles, mas o Senhor teve muita graça e cuidou da nossa muito querida irmã, sustentando-a para que o veneno daquele animalzinho tão perigoso não pudesse ter levado a nossa tão amada irmã. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor cuida do teu santo rebanho. Embora saibamos que aqueles que, porventura,
o Senhor resolve levar através, quem sabe, até mesmo de uma picada de um inseto, ou de um acidente, ou de um outro tipo de morte, na verdade são eles muito mais bem-aventurados em ir do que aqui ficar. Mas quando ficam, ou quando ficamos, é para te servir. E por isso a nossa alegria é sempre constante e contínua. Quer sejamos levados, quer sejamos deixados aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós enfrentamos um problema no Brasil muito sério, que é considerado pelos estudiosos de um tipo de analfabetismo funcional. As pessoas até leem as coisas, mas não as entendem. O brasileiro já não gosta muito de ler. Aliás, segundo a tradição cultural brasileira, os povos que mais gostam de comprar livros são os brasileiros. E os que menos gostam de ler são eles também. A gente gosta de comprar livro para dizer, comprei aquele livro. Eu tenho aquele livro, mas já leu. E o problema da interpretação vem através dessa falta nossa de meditar, de ler, de entender, de procurar compreender o que lemos. E para piorar, no meio evangélico, a coisa é mais séria porque as pessoas leem de maneira dicotomizada, leem assim, separada. Mais ou menos como aquele professor que chega em frente à classe, é um ateu, e vira para a classe e fala, olha, eu descobri na Bíblia, que na Bíblia tem um aspecto até falando a respeito daquilo que eu até acredito, que eu até não acredito, mais ou menos assim. Porque lá na Bíblia está escrito, no Salmo 14, não a Deus. Um jovem crente que se achava lá disse, professor, de fato, parabéns, o senhor citou bem. O Salmo 14 diz não a Deus. Só o senhor não leu antes. Diz o tolo, o nécio no seu coração, não a Deus. É fácil separar o texto do contexto. E aqui, irmãos, nós estamos, e acabamos de ler, talvez, vamos dizer, o cerne, se a gente pode dizer raiz, se a gente pode dizer semente de uma árvore. Aqui, esses dois versículos são de fato o verve, são de fato a espinha dorsal de todo o livro de Romanos. Que entende esses dois versículos, com certeza entende todo o livro. E para entender esses dois versículos, é bom que a gente veja o contexto mais próximo. No contexto mais próximo, você lembra que o capítulo 5 de Romanos vai dizer que há agora um novo homem, que de fato representa uma nova humanidade, porque vem esse novo homem substituir o primeiro homem. O primeiro homem é chamado primeiro Adão, e esse segundo homem é chamado o segundo Adão. O Adão que agora nasce de uma maneira misteriosa como o primeiro nasceu, porque o primeiro não nasceu de pai e mãe, porque foi criado da terra, e sendo criado da terra e instilado vida nele, ele então depois se revolta contra Deus e joga toda a sua descendência na perdição, toda a sua descendência no sofrimento, toda a sua descendência em todo tipo de desgraça e sofrimento que você possa imaginar. O ato de Adão ter cuspido no rosto de Deus fez com que nós, seus descendentes, tenhamos nascido também em pecado, em disposição espiritual, pronto para sermos, meus irmãos, fazemos as piores coisas, a ponto, meus irmãos, de destruir a nossa família, a ponto, meus irmãos, de jogar na lama o nosso nome, pronto, meus irmãos, de fazer coisas que depois nos arrependeremos profundamente e às vezes sem retorno da nossa pecaminosidade. Quanto sofrimento de pais que se entregaram ao pecado de um sexo livre,
sem compromisso, e que viu seus filhos sendo mortos, quem sabe através de suicídio, através de decepção e amargurada. Porque, meus irmãos, o pecado tem o seu salário inflexível e acertado, e vocês sabem de uma coisa, que de todos os patrões no mundo, não tem outro que pareça tanto com o pecado em sua capacidade de pagar rigorosamente aqueles que para ele trabalham. O salário do pecado é a morte. Adão fez isso. No capítulo 6, Paulo vai dizer então que a graça de Deus manifestou de uma maneira muito impressionante e gloriosa, porque outrora escravos do pecado, outrora nascidos sob a escravidão da lei, nascidos separados de Deus, tendo a lei lá colocada na pedra, numa ameaça constante e contínua da nossa eterna condenação, dos nossos sofrimentos aqui neste mundo, porque todos os que transgridem a lei hão de pagar pela sua transgressão. Porque Paulo diz isto em sua carta aos Romanos, quando ele fala: tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que procede mal, primeiro do judeu e depois do grego. Glória, honra, porém e paz virá sobre o homem que faz o bem, primeiro do judeu e também do grego. E, meus irmãos, feito isso, a verdade espiritual que vem para o nosso coração é essa: nós somos pessoas que são tangidas pela desgraça da queda e pecadores condenados, mas revelou-se a graça de Jesus Cristo, porque outrora escravos do pecado, escravos da lei, escravos da carne, agora somos reconstituídos como servos da justiça, como servos de Deus, para servir ao Senhor em novidade de vida, de acordo com a sã doutrina a qual fomos entregues. No capítulo 7, Paulo agora tem que tratar de um assunto, é por isso que você não esqueça de que o capítulo 7 está entre o capítulo 5, 6 e 8. Não separe, não separe. Não faça isso, isso é errado e vai trazer grande confusão para você. Porque agora no capítulo 7, Paulo vai dizer o que acontece ao crente depois do crente converter-se. Porque você converteu, e aí você acha agora, eu convertido, sou uma pessoa poderosa. Agora, vamos dizer, acabaram-se os nossos problemas. O mundo torna-se para nós um mar de rosas. Venha, tem aí você várias igrejas, que está escrito lá na parede: aqui os seus problemas acabaram, ou se acabam. Venha, o sofrimento não é para você. Deus não quer que você sofra. É o fim do sofrimento você vir para esta igreja. Grande mentira, grande engano, um engano que Jesus Cristo não aceitou definitivamente quando ele falou sobre o seu caminho em direção à cruz, e Pedro, o seu discípulo muito achegado, o abraça e fala: Senhor, não faça isso não, não pensa assim não, que isso, você é filho de Deus. E Jesus disse: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Os homens são loucos para viverem uma vida de conforto, uma vida livre de sofrimento, uma vida livre de renúncia, uma vida livre de batalha espiritual. E Paulo agora no capítulo 7 vai dizer: olha, fomos condenados em Adão e nascidos em natureza pecaminosa através dele. Fomos por Cristo Jesus em graça inefável e merecida, trazidos para a glória de sermos servos da justiça em Jesus Cristo. Entretanto, agora como crentes, nós não ficamos livres do resquício daquela quantidade ainda do pecado que habita em nós. E aqui que está o problema. No capítulo 7, o apóstolo Paulo então vai dizer por 20 vezes a palavra lei e relacionada ao pecado. Então, meus irmãos, Paulo agora vai dizer que nós, embora crentes, ainda estamos debaixo de uma condição, ainda que alegres, ainda que exultantes, ainda que felizes, mas mesmo assim, volta e meia chorosa, volta e meia angustiante, volta e meia até terrível, até em gritos e em lances de dor em nosso ser íntimo, em nosso ser interior. E ele vai dizer dessa luta.
E ele parece, aqui nós temos várias interpretações, mas a gente sabe que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. E ao invés de ter tantas interpretações diversas de tantas pessoas que falam no capítulo 7, Paulo não está tratando dele, não, é de um judeu. Não é dele, não é de uma pessoa que não era crente. Não é dele, não. É dele, mas é quando ele não era crente. Porque Paulo vai dizer, depois adiante, vai dizer, que diremos, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Portanto, eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pela lei, pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de sorte de cobiça, de concupiscência, porque sem lei o pecado estava morto. Outrora vindo a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado, reviveu o pecado, e eu morri, e o mandamento que me era para a vida, verificou-se que ele se tornou para mim como morte, porque o pecado prevalecendo com a lei, pelo mesmo mandamento, ele me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Acaso então o bom se tornou em morte? De modo nenhum. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa, casou-me à morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo entendo, eu não consigo entender o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa é a situação. E Paulo então vai mostrar para a gente agora. E nesses versículos que eu li a você no 5 e o 6, o 5 eu trabalhei no último sermão. Quando, naquele capítulo 5, nós podemos lembrar de uma maneira muito nítida que a lei, que a vida sob a lei é terrível, mas a lei teve o seu valor e tem o seu valor. Ela tem o seu valor, porque ela mostra a face, a glória de Deus na sua perfeição. A lei é perfeita. Ela, entretanto, não pode salvar. Ela apenas, de fato, exerce em nós um sentimento de culpa. É como um espelho que mostra que o meu rosto está sujo. Mas a lei não pode lavar meu rosto. Pode só mostrá-lo. E leva meu desespero. Daí, a lei também não pode me santificar. Aí eu não me santifico cumprindo os mandamentos, não é. Você pode cumprir os mandamentos pensando que vai santificar-se? Não vai, porque isso se chama moralismo. O que pode santificar você é o poder do Espírito Santo de Deus, na obra graciosa do sangue de Cristo. E no poder de Deus, a santificação é o processo que começa e inicia pela operação do Espírito Santo no seu coração, de sorte que você por si mesmo não pode se salvar, tampouco pode se santificar, embora Deus chame você a cooperar e a participar de uma maneira sinergística do aspecto da sua santificação. Mas a lei não pode per si santificar ninguém, ela desperta o pecado. A lei, o pecado é tão maldito, ele é tão ruim, e ele não tem nenhuma força, ele não tem, assim vamos dizer, de si próprio. O pecado, ele é tão destituído de qualquer capacidade, que sabe o que ele fez? Ele aproveitou a beleza, a glória da lei, para executar a mais desditosa operação sobre nós. Mais ou menos assim. Já viu falar no vovô da morte? Aquele homem lá em São Paulo, interior de São Paulo, que ficava no jardim e as moças vinham com as empregadas ou as mães vinham brincar ali no jardim com seus filhos, e aquele homem, o vovô da morte, ele sentava um jeitinho todo delicado, todo agradável, chamava uma das crianças, engabelava e tudo, e beijava, e dava um bombom, e a criancinha abraçava, beijava ele. E aí ele falava com a empregada assim: eu posso levar ele ali na minha casa para poder dar um presentinho para ele? Eu trago ele de volta já já. E a empregada disse: pois não, pode levar. Levava e a criança sumia. De repente ele ia para outro bairro e sentava na praça. Fazia a mesma coisa e matava a criança.
o vovô da morte. Mas observe que as criancinhas, ao olharem para ele, aquele rosto de um papai, quase Papai Noel, tão bondoso, tão maravilhoso, e ele cativava, ele beijava, ele abraçava a criança, ele dava um bombom para a criança. Então ele se mostrava maravilhoso para o empregado, a mãe daquela criança que estava ali na praça, levando a criança para brincar. E ele enganava aquelas pessoas e levava e matava a criança. Ou, você lembra também do famoso, e é muito engraçado, que lá perto da minha casa tem né, Demetrios? Um restaurante chamado Chico da Carne. E aí eu falava com o Demetrios: Demetrios, pede um almoço lá no Chico do Parque, ó. Chico da Carne. Porque o Francisco do Parque foi outro meliante em São Paulo também, que se vestia de um Dom Juan. Vestia-se muito bem com a máquina fotográfica. E as mulheres que iam ali no parque, ele encontrava, elogiava aquelas mulheres, diziam da sua beleza: você é uma verdadeira capa de revista, e eu sou de uma revista, eu tiro fotos das mulheres, levo para lá para eles escolherem, pode ser até que você seja chamada e tal. E ele, sabe, engabelava, ele elogiava, ele encantava as mulheres, e elas acreditavam, e aí Alice, ele levava elas lá para dentro de um mato, lá em algum lugar lá do parque, e matava. Fez isso com 9 mulheres. Mas observe um detalhe nesses 2 bandidos, nesses 2 loucos. Sabe qual é o detalhe? É que o primeiro, vovô da morte, ele não chegava para a criança e falava assim: ei, ó, eu vou matar esse menino. Fala com a mulher: vem cá, eu vou matar esse menino aqui, viu? Ele fazia isso? Não. O propósito dele era qual, Silas? Fazer isso. O Chico do Parque, qual o propósito dele? Matar a mulher. Matar aquelas mulheres. Mas ele dizia: olha, vamos lá dentro que eu vou arrebentar com a sua vida. Ele fazia isso? Não, Sônia. Não, Vitor. O que ele fazia, Vitor? Ele fingia de bom, entende? O mal, Arthur, meu dileto irmão Arthur, o mal é tão danoso, ele é tão inapto, ele é tão destituído de qualquer mínima bondade, de qualquer mínima coisa de inteligência, que o mal só perpetua muitas vezes e frequentemente na esteira do bem. As pessoas maldosas, elas usam a artimanha do bem. Por exemplo, que mulher não gostaria de ser mulher do Chico do Parque? Um homem, sabe, um galã, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, uma pessoa que galanteava, uma pessoa que elogiava. Qual a mulher que não quer um marido que a encanta, que a seduz? Todas as mulheres querem. Pois ele usava disso para atrair e matar. Isso é ruim ou é bom? Ter um marido ou um homem ser gentil, ser terno, ser uma pessoa boa, não é legal? É ótimo. Mas veja você, Paulo está dizendo que a lei, que o pecado, aproveitando da bondade da lei, incentivou em nós o mal, e assim nos acabou matando, e nos acabou escravizando, e nos destruindo. É isso que Paulo está explicando aqui. Então Paulo fala: então porventura, que diremos pois? É a lei pecado? Ele fala: de modo nenhum, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Não há nada de errado na lei. Mas por que então que agora eu sei que a lei me condenou e me matou? O problema não foi a lei, mas na verdade, aqui que está o problema. Eu caído em Adão, eu destituído de bondade, eu pronto e separado de Deus, eu corrompido e destruído em mim mesmo, eu incapacitado de qualquer bondade natural. Ao ver a lei ao invés de me deter, ao invés de me salvar, ela na verdade me provocou. Quando a lei disse: não adulterarás, eu disse: opa, que adultério, ai, que coisa interessante, olha, adultério. E quando eu assusto aquilo que de fato veio para me abençoar, agora não por causa da bondade dela, como é bondoso aquele homem que é eterno, é bondoso aquele vovô que é doce, é bom demais isso,
mas a maneira daquilo ali ser utilizada para uma perversidade tão grande, é exatamente isso que acontece comigo, como um pecador diante da lei de Deus. Daí, a lei não pode salvar. A lei desperta o pecado. A lei, versículo 5, eu trabalhei com vocês se lembram? A lei exige a punição. A lei ameaça. E a lei leva ao desespero. Mas tem uma coisa maravilhosa, que Paulo fala: apesar disso, eu posso dizer que a lei é boa, é justa, é santa. A lei é maravilhosa, porque no momento em que também ela pode despertar em mim o mal, não porque dela própria, mas por causa da minha própria natureza indigna e que uso o bem para o mal. Entretanto, também ela me aponta o fato de que quando eu contemplo a lei, eu digo: Deus, tem misericórdia, porque na verdade eu estou longe e a lei me ameaça e eu pergunto: quem me salvará? E a lei então me aponta para Jesus Cristo, como Paulo fala em Gálatas, que a lei é como se fosse alguém que pegasse na minha mão e me levasse como criança ao Senhor Jesus, um pedagogo que pega a sua criança e leva para a escola e leva para a salvação que está em Jesus Cristo. Então a lei tem essa característica. E agora, no versículo 6, olha só, 7:6, ele vai dizer o seguinte, versículo 7:6, acompanha aí: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estamos sujeitos, de modo que agora nós temos uma vida diferente. Mas agora, no original tem mas agora. Aqui está agora, porém, né? Agora, porém, ou mas agora é a mesma coisa. Mas agora talvez seja essa conjunção adversativa uma das mais lindas da Bíblia. Se você é crente e não gosta desse mais agora, por favor, escute. Eu vou tentar ajudar você a gostar, a amar, a glorificar a Deus por causa desse mais agora. Mais agora muda tudo. Ele fala: mas agora, porém agora, porém, diz ele, né? Agora, porém, o que ele vai dizer? Agora, porém, ele vai dizer para nós que libertados da lei, estamos mortos para ela. Lembra que ele começou o capítulo Talita exatamente falando assim? Vocês lembram que quando uma mulher é casada com um homem, não é? E essa mulher, enquanto o homem vive, se ela contrair núpcia com outro, ela é adúltera e ela é condenada. Mas se morrer o seu marido e ela então vier casar com outro, ela não, porque ela está livre daquele que morreu. Aí Paulo é muito maravilhoso, ele é tremendamente pastoral. Ele não falou, porque estava escrevendo aqui, o judeu ia ler isso aqui. Os judeus, o que é? Então a lei morreu? Aí Paulo fala: não é que a lei morreu, a lei não morre, quem morreu sou eu. Então ele muda, quer dizer, eu era esposo de um homem que morreu e agora eu estou livre. Então aquele homem era a lei. Aí Paulo fala: não, peraí, mas quem morreu fui eu. Porque aquele homem matou-me como lei. E agora, o que aconteceu comigo? Tendo eu morrido, agora eu pude contrair núpcia com outro homem. Mas esse outro homem morreu também, lembra disso? Esse outro homem morreu na cruz. Aí Paulo agora joga: aquele lá que eu disse que morreu, na verdade me matou. Agora esse que morreu, na verdade me deu vida. E eu casei foi com esse agora. De sorte que eu estou casado com Jesus Cristo agora. E eu tenho nova vida em Jesus Cristo. Então agora recapitula. Ele diz: olha, irmãos, ele está repetindo exatamente o que ele falou do versículo de 1 a 4. Ele fala: então, meus irmãos, agora, porém, libertados da lei, nós estamos mortos para aquilo a que estávamos escravizados. Ou seja, a lei acabou para nós, no sentido de que Cristo a viveu perfeitamente por nós, de que Cristo recebeu o castigo que ela prometia se alguém transgredisse, embora Cristo não transgrediu, mas sofreu no meu e no seu lugar, como disse o profeta Isaías. Nós andávamos mortos, desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo o pecado de todos nós, e Ele levou sobre si, no madeiro, diz Pedro, os nossos pecados. Ele foi crucificado ali. Ali estava o Vitor, ali estava o Marcelino, ali estava eu na cruz, recebendo a ira de Deus por aquele cordeiro que assumiu o meu lugar. Tal como no Velho Testamento, o pecador entregava ao sacerdote um cordeiro. Quem tinha pecado era ele, mas ele comprava o cordeiro e dava ao sacerdote, punha a mão na cabeça do cordeiro e dizia: Deus, meu Deus, eu pequei, mas agora, cumprindo a tua palavra, eu te entrego esse carneiro
cordeiro nessa cerimônia, Senhor, pedindo ao Senhor que o sangue deste cordeiro derramado seja o meu que devia ser derramado. E João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo fala: mas agora eu era escravo do pecado. Entretanto, agora eu casei, agora eu sou esposa de alguém que morreu. Mas interessante, em vez de eu morrer, ele morreu. Mas ele morreu, entretanto, pode casar comigo porque ressuscitou. Olha só, morreu, mas está vivo. Olha que jogo interessante que Paulo está falando aqui. Eu era escravo da lei, escravo do pecado, escravo da carne. Era o velho homem que vivia dentro de mim, me dominava, me controlava, eu não tinha vida, eu era morto. Mas quando Jesus me resgata, eu morro para aquele velho homem, eu morro para a lei, eu morro para o velho homem, e agora vou servir ao Senhor em novidade. Vai dizer, mas agora, ele diz assim, ele vai dizer, de modo que agora nós servimos a Deus em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, irmãos, o X da questão aqui está na palavra espírito. Espírito. Carne era o mundo que eu vivia, mas não só vivia. Eu era escravo, eu era dominado, eu era controlado. Mas agora eu não vivo mais naquela esfera, porque sou casado agora com Cristo, e agora eu vivo, agora eu experimento a vida no Espírito, eu sou nova criatura. Mas por que ainda eu ainda tenho desejo? Por que ainda há dentro de mim ainda uma inclinação para fazer as coisas erradas? E é nisso agora que Paulo vai trabalhar. Ele então vai trabalhar alguns aspectos muito sutis. A primeira, ele vai dizer o seguinte: agora, a velha maneira de viver é diferente da nova maneira que eu vou viver. Não é que agora o pecado foi definitiva e completamente extirpado, no sentido de que ele ainda, como velho homem, não se levanta dentro de mim muitas vezes. E um dia eu perguntei ao texto: mas Senhor, por que eu crente ainda estou com esse espinho ainda? E eu me lembrei que Paulo disse ao Senhor: tira esse espinho de mim, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. E Deus falou assim: não, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu sou fraco, diz Paulo, então é que eu sou forte. Meus irmãos, o fato de sermos tentados, na verdade, é uma prova constante de que eu sou uma nova criatura, porque antes de me converter, eu não tinha nenhum sentimento, eu não tinha nenhum pensamento de condenação, eu não tinha nenhum medo de condenação, no sentido de que eu vivia cego e morto para o pecado, mas agora redivivo, agora transformado, ressuscitado por Cristo em nova criatura, eu percebo agora que o pecado me incomoda. E aí Deus, Silas, deixa que a gente seja tentado, como seu filho foi tentado em todas as coisas, para que em cada tentação, que para o mundo é tentação para a destruição, para nós é uma provação para a vida. Ou seja, sempre que eu, Zilmar, sou tentado agora, eu sei de uma coisa, eu sou tentado, sabe por quê? Patrícia, porque eu sou uma nova criatura. Antes eu não sentia isso. Antes eu era morto. Você conhece o que é uma pessoa morta? Tem uma pessoa no caixão aqui, você põe um peso de 10 gramas na barriga da pessoa deitada no caixão. Ela está deitada no caixão. 10 gramas. Ela faz alguma coisa? Faz alguma coisa, né? Não. Mas você põe 2 quilos. Põe 2 quilos. Põe 2 quilos na barriga do morto. Ele faz alguma coisa? Aí se ele fizer, né, Welker, né? Você sai correndo, né? Ele é morto. Ele não pode sentir peso. Põe 500 quilos. Ele vai sentir alguma coisa? Não. Quando você agora está vivo em Cristo, você tem vida em Jesus, você sente agora, Welker, né? 5 gramas do erro. É uma pequena mentira.
Você falou uma pequena mentira com a Thalita? Você falou uma pequena mentira com o pastor? Uma pequena mentira com a pessoa? Você fala, Deus, eu não podia fazer isso. Deus me tem misericórdia. Agora você começa a sentir a realidade do pecado. Agora você começa a sentir que ele não é para você mais. E você não é para ele também mais. Agora você é uma nova criatura. Agora você não suporta. E então Deus às vezes joga 1 quilo. E você diz, Deus, tem misericórdia. E às vezes é um peso de 200 quilos. Você fala, eu estou morto, eu estou destruído. Acorda-me, Senhor, acorde-me, Senhor. Dá-me fé, me ajuda. Então agora você vai começar a viver essa luta da carne e do espírito, porque agora você é vivo. E você não tinha vivência, você não tinha vida, enquanto você não tinha luta, enquanto o seu corpo não tinha luta. Agora também Paulo diz que há um novo entendimento agora. Agora, depois que eu sou uma nova criatura, eu enfrento o pecado, sim. Eu sei que ele levanta dentro de mim. Eu sei que o mundo parece querer me atrair. Tem horas que parece brilham meus olhos com vontade de ver lá no mundo, de ir para lá e entrar na balada. Mas eu não vou. Porque agora eu tenho o que nós chamamos de entendimento e propósito. O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? O que pode acontecer comigo lá? O que eu vou fazer lá? E como eu sairei depois dali? Outra coisa é que a lei, que outrora estava escrita na pedra e que me ameaçava, agora com a nova vida de Jesus, agora ela se torna um princípio para mim. Ou seja, agora na vida, agora vivendo uma nova vida, agora experimenta alguma coisa, Cláudio, presbítero Demétrios, algo assim, simplesmente notável, diferente, Liana, maravilhosamente diferente, bendita maneira diferente, olha só, agora a lei vira para mim um princípio. Então Cristo fala, está escrito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para a mulher do seu próximo de maneira cobiçadora e de modo indigno e de modo sensual, e assim pensar mal, e assim matutar na sua mente, você já está adulterando. E então agora eu tenho uma compreensão tão profunda, tão excelente, tão maravilhosa, que eu já sei que o pecado é alguma coisa dantesca, porque não é apenas uma coisa externa, uma coisa do lado de fora, mas é alguma coisa que de fato está e pode ocorrer dentro de mim, de maneira que eu agora não peco porque eu adultero no sentido de deitar com ela, mas de cobiçá-la. Deus já não quer que eu faça. A minha vida tornou-se uma vida tão autêntica com Deus, tão perfeita com Deus, tão maravilhosa com Deus, que o mínimo de pecado já me incomoda. Isso acontece com você? Ou para você mentir é tão clássico? Mentir para você é um negócio assim. Me perdoe, me desculpa, me permita. Eu me converti em Tom Cavati. Trabalhava na empresa do querido amigo, Dr. Ronald Grip. Hoje é dono de uma empresa em Presidente Soares, Alto de Quitibá. Uma grande empresa de turismo, ao pé do Pico da Bandeira. Eu trabalhava com ele como seu secretário. Eu tinha me convertido naqueles dias. E ele me dera uma obrigação para eu fazer, de enviar alguns documentos para a contabilidade, que naquela época era feita em Maiuaçu. Ele me disse na segunda-feira, Cleómenes, pega esses documentos e manda para o nosso contador. Tá bom, doutor, tá ótimo. Aí, quando ele chegou no final do dia, disse, você mandou? Eu disse, eu esqueci. Ele disse, então amanhã você faz o favor de fazer isso? Eu disse, sim senhor, sim senhor. No dia seguinte, terça-feira, eu esqueci de novo. E eu sempre chegava 6h30 no trabalho, porque era muito serviço, eu sempre ia mais cedo, para ver se dava conta que eu tinha aula à noite, então eu lia mais cedo. Quando chegou à tarde, eu tive um calafrio. Vai mandar embora. Eu não mandei. Você mandou? Não mandei, doutor. Ok, Cleómenes, é a segunda vez que eu estou te pedi, você não manda. Amanhã você não vai esquecer, tá bom? Porque até quinta-feira isso tem que chegar lá.
E amanhã, né, já vai ser o 3º dia. Tá bom, doutor, pode deixar. Adivinha o que aconteceu na quarta-feira? Eu esqueci. Quando ele chegou, ele disse: Cleomenice, você mandou? Aí eu falei com ele: doutor, eu cheguei até mais cedo para mandar. Mas eu realmente não consegui. Eu falei assim: mais cedo? Todo dia você chega mais cedo? Ele assim: vê se não esquece amanhã. Tá bom? Ele entrou. Ele não era crente. Eu tinha me convertido naqueles dias. Eu sentei na mesa e comecei a pensar: mas que raiva. Eu menti para ele. Eu falei que cheguei mais cedo para mandar e não foi verdade. E na verdade ele me atacou na hora. Ele viu que eu estava mentindo. Eu menti para ele. Mas agora, se eu for lá pedir desculpa, ele vai mandar embora. Porque eu vou falar com ele: eu menti para o senhor. Um empregado mentiroso, vai embora. Não vou falar não, vou ficar quietinho. Mas o Espírito Santo, na sua palavra, começou a dizer: olha, ele reconheceu sua mentira. Você devia pedir perdão. Mas eu vou pedir perdão e vai mandar embora. Até que me animei, estou aqui na porta, ele disse: pode entrar. Eu entrei, sentei e disse: doutor, eu tinha dito para o senhor logo ali que eu não mandei aqueles documentos, porque eu tinha até chegado mais cedo para mandar, mas eu menti para o senhor, como o senhor acabou reconhecendo. E eu sou crente agora, doutor. Ele era filho de uma missionária. Eu sou crente, doutor Ronald. Eu não posso mentir mais. O senhor queria me perdoar. O senhor pode até me mandar ir embora. Tu pode mandar, porque eu não mereço ficar aqui. Eu menti. E ter um funcionário mentiroso não é uma boa coisa para o senhor. Ele, muito humano, levantou, virou atrás, pegou pelo ombro. Ele disse: rapaz, a gente está sujeito a cometer erros assim. Mas não é por vontade que você fez isso. Os trabalhos te levaram a isso. Amanhã você vai mandar. Amanhã você vai mandar. Eu disse: muito obrigado, amanhã eu vou mandar, se Deus quiser. Quando eu fui levantar, ele: senta aí primeiro, vamos conversar. Eu disse: o que o senhor quer dizer para mim? Ele disse o seguinte: esse cofre aqui fica toda a fortuna da minha empresa e alguns bens da minha esposa, e ficam os registros gerais e os cheques assinados por mim. Pode ser que aconteça alguma coisa comigo e os cheques já estão assinados. Se porventura necessitar, você pode abrir o cofre. Eu vou te dar agora o segredo do cofre para você preencher para mim. Eu fui chorando para a minha mesa. Eu entrei para confessar que eu era um mentiroso. E eu saí promovido numa responsabilidade. Quando a gente é nascido de novo, o mínimo de pecado é insuportável para a gente. Você não consegue ofender sua esposa. Você não consegue ofender seu marido. Você não consegue ofender seu irmão. Você não consegue ofender, porque agora a sua nova vida em Cristo, agora saído daquele império da lei que te ameaçava da pedra, agora foi colocada como um princípio em seu coração. Você sabe que a lei não te condenará mais, mas qualquer mínima das coisas que a lei manda, até um tio para você pesa tanto que você tem que confessar, que você tem que se libertar, que você foi libertado e você experimenta uma nova vida. Graças a Deus. E não tem que explicar para ninguém isso, não. O Espírito Santo explica. Converteu a Múrcia, uma senhora muito querida, uma jovem advogada, muito querida em Teoflotone, e a juventude dela, naturalmente, pessoa que era do mundo, muito bonita, gostava muito de expor o seu corpo, andava com shorts curtíssimos, já naquela época. E andava assim, de uma maneira totalmente... como os meninos do mundo andam, né? Expondo o corpo o mais que possa, o mínimo de roupa possível. Ela veio, converteu-se, veio para a classe de catecúmenos, e nós começamos a orar por ela. Às vezes ela vinha de uma maneira que era tão inconveniente, os diáconos ficavam assim um pouco meio chateados. Eu disse: calma, Deus vai ajudá-la.
mais ou menos 2 meses na classe, ela falou: pastor, eu posso conversar com o senhor nessa terça-feira no gabinete pastoral? Assim, pois não, pode vir. Ela foi e disse: eu quero que o senhor me explique o que está acontecendo comigo. Me explica. Agora eu abro o meu guarda-roupa e eu vou pegar um short, eu vou pegar uma calça, eu vou pegar uma blusa, eu vou pegar alguma coisa, e alguma coisa fala assim: não, isso aqui não, porque isso aqui não fica bem para você agora, você é uma pessoa diferente agora, é uma nova criatura. Pastor, o que aconteceu comigo? Eu não falei nada com ela, ninguém disse nada para ela. Mas a palavra de Deus e a vida no Espírito Santo de Deus, na verdade, foi norteando a sua vida, foi purificando a sua vida, de maneira que ela começou a viver uma vida tão linda e tão maravilhosa. Casou-se depois com um advogado lá também, que também é da igreja, e foi uma bênção, e tem sido isso. Há pouco tempo me descobriu, depois de quase 50 anos de longitude no tempo, ela me descobriu, mandou um recado falando da sua família, seus filhos crentes em Jesus Cristo. Meus irmãos, agora, porém, agora somos servos de Deus, escravos de Deus, escravos de Cristo. Agora o que mais me encanta, o que mais quero, de fato agora é agradecer, é viver de maneira que agrada a Ele, porque Ele me libertou, Ele me tirou da condenação. Eu não morrerei, irei para o inferno nunca mais, porque meu Salvador me salvou com o seu sangue precioso. Ele me lavou de todos os meus pecados e garantiu-me que os pecados do futuro já estão garantidos no sangue dele derramado na cruz, de maneira que os meus pecados do passado, do presente e ainda do futuro já foram todos pagos por graça inefável. Entretanto, agora na nova vida, 5 gramas de pecado me incomoda, porque eu não quero mais pecar, eu não vivo mais para pecar, eu não sou mais escravo do pecado e nem do velho homem. Agora, eu não sou mais escravo, olha que beleza, mas agora, porém, você é filho. Enquanto Paulo fala agora estamos sujeitos, de modo que agora servimos em novidade de vida. Em novidade de vida agora, sabe o que você é? Filho. Jesus diz assim: olha, o Senhor, Ele não conta os seus segredos para o escravo, mas conta para o filho. Para o filho, você é filho, e como filho de Deus agora, você tem intimidade com seu pai, você tem capacidade de orar, e Deus escutar a sua oração, você é capaz de agora viver uma vida de intensa comunicação com Ele, sabendo que Ele é poderoso para resolver, para solucionar, para dar caminho, para abrir portas. Ele é o Deus, e você deve ser agora o filho que tem de fato com o pai a experiência profunda de um relacionamento profundo, não um relacionamento através do seu pai. Eu sou crente, mas eu confio na oração do meu pai, da minha mãe. Eu sou crente quando meu pai me leva à igreja. Eu sou crente. Não, isso passou, isso está longe de você. Você agora é uma nova criatura. É você e o seu amado Redentor que vive a dimensão dessa vida sobremodo maravilhosa. Porque você sabe então que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas agora, porém, na vida do Espírito, a letra virou uma coisa velha para mim. Aí você fala: então Paulo estava errado mesmo? Então a lei é ruim? Não, repito, a lei não é ruim. Ela será ruim se você tiver coragem de voltar à prática anterior dela, no sentido de querer viver moralmente, sabe, sem Cristo, confiando na sua autojustiça, na sua capacidade de obedecer à lei. Mas no momento que você percebe isso, você livra-se da lei, e a lei passa a governar você. Olha que mistério. Porque agora não mais ela te ameaça, mas agora ela pode, em Cristo, te fortalecer. Porque Jesus Cristo cumpriu por você, e Ele a cumpre agora em você também. Ele não só cumpriu a lei por você, mas agora no poder do Espírito Santo. Vitor, a sua vida é uma nova vida. Agora você obedece a Deus, meu irmão. Eu, pastor? Não, Vitor. Cristo obedece em você. Mas agora, irmãos, mortos então para o nosso antigo marido, no Espírito de Deus e no poder do seu Espírito, vivemos uma nova vida. No próximo sermão, nós vamos mostrar a você que vida efusiva, que vida alegre, que vida poderosa, que vida vitoriosa é a vida do Espírito.
Porque o capítulo 8 fala de uma maneira estonteante da glória, da graça, da vida no Espírito. Leia esse capítulo antes do meu sermão, para você ter essa perspectiva doce. Oremos. Bondoso Pai, muito obrigado, porque nascidos de Adão, nós nascemos debaixo da lei, debaixo da carne, vivendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também são os demais. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos amou com grande amor, e assim, com esse grande amor, o Senhor nos resgatou e nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, de sorte que agora não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais na espera do poder que nos ameaça, mas da força que nos anima, da força que nos faz obedecer. Agora, ó Deus maravilhoso, ressuscitados com Cristo, ainda somos pecadores, ainda temos em nós a força tão terrível do pecado, ao ponto de, como Paulo fala aqui, chegar quase ao desespero de dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço. Entretanto, já estamos na vida do Espírito, e nessa vida nós já somos, ó, bem-aventurados, tão bem-aventurados que podemos cantar o hino lindo do Salmo, do capítulo 8, esse lindo, maravilhoso hino que diz: agora, pois, em Cristo Jesus, já somos novas criaturas, e já vivemos uma vida na vitória, na luta sim, mas na vitória assegurada, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?